E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Antes das notícias, apenas fazer um giro aqui de agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1, tá? Que nas últimas horas foram Robson Dias, a Larissa, o Luiz Gustavo, o Vitor Marques e o Eliseu Poi. Então, muito obrigado a todos que são membros do canal 6x1. Quem quiser fazer a adesão, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum local aí do vídeo. E se você tiver feito a adesão à categoria Sócio-Atleta, vai lá na aba Comunidade, que tem uma publicação onde eu peço para você deixar o seu número de telefone ou me chamar no meu número que eu te coloco lá no grupo. O Cruzeiro empatou ontem contra o Guarani por 3x3 no Mineirão, num jogo que teve alguma emoção no primeiro tempo, mas que o sentimento final é de frustração, porque a gente estava com a vitória na mão, recuou pra caramba, né? Tomou o gol de empate, não teve força para buscar a vitória. E se a gente quiser fazer uma análise fria, o Guarani talvez até tenha merecido mais a vitória, porque finalizou mais de 20 vezes, enquanto o Cruzeiro só chutou 10 vezes no jogo. Esse empate nos deixou em 14º lugar na tabela, com apenas 8 pontos conquistados após 8 partidas. Estamos aí um ponto acima do primeiro time na zona de rebaixamento, que no momento é o Remo, e já com 7 pontos a menos que o primeiro time no G4, que hoje é o Sampaio Corrêa. E apesar dos nossos atacantes não fazerem gol, o Cruzeiro tem o melhor ataque da Série B, com 13 gols marcados. Além disso, a gente tem a pior defesa da competição, com 16 gols sofridos. O técnico Mozart falou da dificuldade que o time tem enfrentado para achar um equilíbrio nas partidas, que ele saiu muito triste pelos 3 gols sofridos, mas que não tem tempo para se lamentar. É ajustar e voltar a vencer no sábado contra o Brasil lá em Pelotas. Nosso sistema defensivo realmente está uma lástima, né? Não à toa o Cruzeiro tem essa média bizarra aí de tomar 2 gols por partida exatamente, e além das falhas individuais que nos fizeram tomar diversos gols, a gente tem problemas também coletivos, né? No ajuste da marcação. O terceiro gol do Guarani ontem é um bom exemplo disso, né? Os caras envolveram nossa defesa de forma muito fácil. O zagueiro Léo Santos foi um dos grandes personagens da partida. Ele que estreou, esteve envolvido na jogada do nosso primeiro gol, que foi marcado contra pelo zagueiro do Guarani, e fez um gol de cabeça logo depois. Cortou muitas bolas na defesa, mas não conseguiu bloquear Regis no terceiro gol do Bugre. Acho que a estreia do Léo até foi boa, né? Ele conseguiu ajudar na defesa e cortou algumas bolas importantes ali na zaga, e como a gente não tinha uma expectativa muito alta sobre ele, qualquer coisa que ele faz já fica melhor do que a encomenda, né? Mas acho que a partida dele foi correta. Inclusive eu chamaria a atenção que a gente tomou 3 gols, mas a dupla de zaga não jogou necessariamente mal. Acho que inclusive ali o pessoal que fez o papel do meio campo, especialmente o Matheus Barbosa, que é o primeiro volante, mas o Adriano também, eles não tiveram uma grande atuação nessa recomposição, e esse foi um problema até mais grave. E a gente segue com esse problema de não ter jogadores confiáveis, né? Mesmo os nossos jogadores que parecem ser melhores tecnicamente são muito irregulares, e nesse momento existe aí uma dúvida até com relação ao esquema tático, porque os 3 zagueiros não estavam muito bem encaixados. O técnico voltou a jogar com linha de 4 aí, e a gente também não teve uma boa produção, né? O nosso jogo não fluía, a gente criou pouquíssimas oportunidades, tanto que os 3 gols que a gente marcou foram em bolas paradas, né? Então, com a bola mesmo, o Cruzeiro não fez praticamente nada no jogo. E o Mozart se disse arrependido de ter tirado Marcinho do jogo para colocar Rômulo. Diz que foi um erro dele e que a intenção era colocar um meia descansado, mas que apesar do Rômulo ter entrado bem na partida, nós perdemos muito com a saída do Marcinho, inclusive nessa bola parada. E aí eu discordo veementemente do treinador com essa parte de que o Rômulo entrou bem. Eu achei que mais uma vez o Rômulo entrou muito mal no jogo. Ele parece ter esquecido o futebol dele em algum lugar lá em Juazeiro, né? Porque desde que ele perdeu aquele pênalti, o futebol dele desapareceu. Mas com relação ao Marcinho, ele realmente era um jogador mais consciente ali do nosso meio campo, o cara que conseguia acertar mais passe, tentar uma jogada diferente, um chute de fora, e a partir da saída dele, o que estava ruim piorou. Eu até consigo entender o que é que o técnico pensou na hora da substituição, mas definitivamente não funcionou, né? E até tem aí um pouco de azar, porque no minuto seguinte da substituição sai o gol do Regis. Então,
foi realmente uma mexida ruim. Eu gosto dessa humildade que o Mozart tem em admitir os próprios erros, mas eu preferia que ele não tivesse a humildade e não errasse, né? Ele tem errado, os jogadores também, e o Cruzeiro patinando aí não consegue sair da parte de baixo da tabela. E aproveitando para já dar uma cutucada no Rafael Sobis, que fez mais um jogo ruim, né? Talvez se o Cruzeiro tivesse um atacante ali que conseguisse segurar um pouco mais a defesa e fazer tabelas, o Marcinho poderia produzir muito mais. Na temporada passada, no Sampaio Corrêa, ele jogava assim junto com o Caio Dantas, que não é nenhum craque, é um jogador que tem bastante limitação inclusive, mas o Caio conseguia fazer gols e também dialogar bem com o Marcinho, coisa que o Sobis não tá fazendo. Vamos ver se o Marcelo Moreno pode ser esse cara, né? Ele que tá voltando aí da seleção boliviana depois que o seu país foi eliminado da Copa América. Saindo do campo e bola e indo para transferências, o Cruzeiro está desde a última terça-feira proibido de contratar novos jogadores, tá? Isso por causa daquela dívida lá de 2015 que a gente não pagou a Arrascaeta, o valor de aproximadamente 7 milhões de reais, o Cruzeiro não pagou e não pode registrar mais nenhum atleta. E vi até no Super Esportes, né, que entrevistaram um advogado lá, essa punição imposta ao Cruzeiro, ela dura por 3 janelas de transferências, tá? Então, nessa temporada, o Cruzeiro só poderá contratar jogadores se pagar a dívida mesmo. Se passarem 3 janelas de transferências com o clube sem poder contratar e o Cruzeiro não acertar essa dívida, não quitar a pendência, aí a FIFA pode aumentar a punição para perda de pontos ou rebaixamento para a divisão inferior. Tem uma matéria no Globo Esporte em que o presidente Sérgio fala que tomaremos uma punição similar, né, de transfer ban por não pagar a contratação do Riascos. Essa num valor abaixo de 6 milhões de reais, então na prática o Cruzeiro vai tomar 2 transfer bans e só poderá voltar a registrar jogadores depois de pagar as 2 dívidas. E a dívida mais preocupante que a gente tem é aquela envolvendo o volante Denilson, tá? Com relação a essa, o presidente Sérgio fala nessa matéria da Globo que o Cruzeiro tem alternativas para pagar e cita a venda daquele imóvel, né? Aquele estacionamento perto da sede campestre lá da Pampulha. E aí vocês vão me desculpar, mas eu fiquei com muito medo da gente tomar essa punição a partir do momento que o Sérgio está colocando essa possível venda de imóvel como solução para resolver esse problema. Porque a gente já viu uma coisa parecida acontecer, né? Quando a gente perdeu 6 pontos por essa questão do Denilson, o pessoal da diretoria falava a mesma coisa, na época era o conselho gestor. Não, a gente tem uma alternativa que naquele caso era um empréstimo bancário, aí apareceu um problema de última hora, né? Um imprevisto, o dinheiro não saiu e o Cruzeiro foi punido. Se isso acontecer agora, aparecer algum empecilho, algum bloqueio na justiça que proíba a venda do imóvel, o dinheiro não entrar e o Cruzeiro for rebaixado para a Série C, a culpa vai ser única e exclusivamente do senhor Sérgio Santos Rodrigues, porque ele está empurrando essa solução com a barriga já tem muito tempo. E eu temo realmente que o Cruzeiro seja rebaixado para a Série C por causa dessa dívida, porque o Sérgio ele segue vendendo uma imagem de que ele sabe o que está fazendo, ele está no controle da situação, quando claramente ele não tem controle de mais nada. A gente está assim completamente à deriva, clube todo ferrado, não paga ninguém, cheio de problema, e o cara fica nessa aí, né? Não, a gente tem alternativa. Que mané alternativa, gente? O Cruzeiro tá todo fudido. E ele gosta muito de jogar a culpa nos antigos presidentes, né? E de fato, os antigos presidentes têm muita culpa, tá? O Wagner Pires, o Gilvan, os Perrelas também. Todos eles pegaram o clube já endividado e endividaram mais ainda. Então todos são sócios aí nesse inferno que a gente está vivendo. Só que o problema que aparece hoje e o Sérgio não está conseguindo resolver, em vez de buscar a solução, ele buscou se afastar de todo mundo que poderia ajudar. Em nome de quê? Em nome de poder, em nome de ajudar amigos. Eu não consigo mais entender o que é que esse camarada está fazendo e o que é que ele quer com o Cruzeiro. Porque o máximo que a gente está caminhando é para acabar. E falando em presidentes, o Conselho de Ética instaurou o procedimento de apuração contra o ex-mandatário Wagner Pires de Sá. O atual presidente Sérgio pediu a exclusão de Wagner do conselho e o réu agora tem um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. Se ele não apresentar formalmente a defesa nesse prazo, será julgado à revelia, né? E provavelmente a gente imagina que ele vai ser banido do clube. Essa é mais uma daquelas notícias da série, né? Bacana, mas não fez mais que a sua obrigação, inclusive demorou muito, né? Porque o Wagner saiu ali da presidência do Cruzeiro no final de 2019, quando teve aquela movimentação, até que foi assinada a renúncia coletiva de toda a diretoria. Isso foi em dezembro de 2019. A gente está no dia 1º de julho de 2021. Tem 1 ano e meio e o cara segue bonitão no conselho. E só para explicar rapidamente, todos os ex-presidentes do Cruzeiro, eles fazem parte do conselho, tá? Eles estão na categoria de sócios beneméritos, que inclusive o voto deles numa eleição
tem peso 6. Então significa que um voto do Wagner Pires tem o mesmo peso que 6 votos de um associado comum do clube. Tá? E convenhamos, cara, esse camarada fazer parte do Cruzeiro é um absurdo e eu sou totalmente a favor da exclusão dele, da exclusão daqueles camaradas que foram remunerados, e inclusive da exclusão dos ex-presidentes também, do Gilvan, do Perrella, do Alvimar, de todo mundo, porque todos eles têm participação nessa destruição que o Cruzeiro sofreu nos últimos anos, tá? Um em maior grau, outro em menor grau, todo mundo faz parte desse mesmo bonde aí, cara. Inclusive quando a gente olha para o conselho do Cruzeiro, muita gente fala de disputa política, mas se você parar para analisar bem assim, a grande maioria do conselho ela foi composta por um mesmo grupo, por pessoas que têm ideias muito parecidas e que infelizmente ninguém está pensando no Cruzeiro. Cada um pensa em si. E se nenhum jogador pode chegar, as saídas estão liberadas. O volante Jadson está negociando o desligamento do Cruzeiro para jogar no Juventude. Segundo Samuel Venâncio, a situação deve se resolver hoje com o volante rescindindo o contrato e negociando para receber os débitos pendentes no futuro. Tomara que dê tudo certo nessa transferência, que não ocorra nenhum empecilho, que o Jadson realmente vá embora, vai jogar no Juventude, vai ser feliz em outro lugar, porque aqui no Cruzeiro convenhamos que é um jogador que realmente já deu todas as provas do mundo de que não pode nos ajudar em nada. Então, Jadson, por favor, vá embora, aceita essa transferência, o Cruzeiro vai te pagar aí em suaves prestações, mas faz um acordo sabendo que você não vai receber, que uma hora você vai ter que entrar na justiça, mas vai embora, pelo amor de Deus, irmão. Você parece ser um cara legal, mas com a camisa do Cruzeiro não deu certo. E quem também deixou o Cruzeiro foi o William Potker. O Al Wasli dos Emirados Árabes oficializou a chegada do atacante por empréstimo de 1 ano. Segundo o Globo Esporte, o Cruzeiro recebe uma compensação financeira de valor não revelado e o time árabe assume o salário do atacante, que com a nossa camisa jogou 25 vezes e fez 6 gols. A passagem do Potker pelo Cruzeiro ela foi errada do primeiro ao último dia, né? Já começou totalmente errado com o jogador vindo naquela troca bizarra pelo Maurício e com a diretoria botando 1 milhão na mão dele como luvas enquanto todo mundo estava com salário atrasado. Então aí já começou errado. Dentro de campo ele não funcionou bem, né? A verdade é essa, teve sequência com o Filipão no ano passado e produziu pouquíssimo. Nessa temporada ali, o único jogo bom que ele fez foi praticamente o último, né? Aquela partida que ele faz 2 gols no Campeonato Mineiro e mesmo assim é um cara que não caiu nas graças, tinha um salário muito alto e a saída dele também foi errada porque ele ficou aí basicamente 1 mês sem nem treinar, ainda vinculado ao Cruzeiro e não era aproveitado nos jogos porque já tinha o princípio de acordo fechado. Foi pro Al Wasli, tomara que jogue muito bem por lá, que faça 500 gols nessa temporada, que os árabes comprem, deixem um dinheiro no Cruzeiro e que ele não volte. Outra saída sacramentada foi a do zagueiro Dedé. O Globo Esporte noticia que as partes fizeram um acordo na justiça no valor de 16 milhões e 600 mil reais, que serão pagos parcelados em 60 vezes a partir de janeiro de 2022, menos da metade daqueles 35 milhões que eram pleiteados pelo ex-mito. Então a partir de agora o Dedé está livre para jogar em qualquer outro clube, não tem mais nenhum vínculo com o Cruzeiro e a partir do ano que vem a gente tem que pagar aí 200 e tantos mil por mês para o glorioso Anderson Vital da Silva como parte desse acordo, né? Serão 5 anos pagando essa bolada até finalizar esses 16 milhões. Que bom que acabou essa história, eu particularmente estou muito feliz de não ter mais que olhar para a cara do Dedé, é tudo que eu quero nesse momento e que ele vá jogar bem longe de Belo Horizonte, né, porque do jeito que é para assinar com o Atlético pouco custa, mas eu gostaria muito que o Dedé fosse tipo para a China, para a Arábia, para qualquer lugar que a gente possa esquecer que ele existe, porque aquele grande futebol que ele jogou com a camisa do Cruzeiro em 2013, 2014 e 2018, né, que basicamente foram os únicos anos em que ele esteve inteiro, isso aí na minha memória pelo menos já foi completamente soterrado por todo o período fora de campo, por todas as sacanagens, a sarrada no ar, pedir a palavra no vestiário e essa zona toda que aconteceu. Então, nesse momento, irmão, ó, segue seu rumo, vai ser feliz longe daqui, por favor. Eu não quero mais lembrar que Dedé existe. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas. O vídeo de amanhã vai ser o 6x1 Responde, tá? Eu puxei ele para sexta-feira e aí no domingo entra no ar o olheiro do nosso amigo Léo Santos, né? Que inclusive já fez a estreia ontem. Mas por agora é isso mesmo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!